Eu vi aqui agora. Cleberson, ok? Bora conversar com o Cleberson, então. Põe na tela aí. Olha ele. O homem do Penta. Cleberson, Que beleza. prazer, Que honra. prazer te receber aqui no Na Boca do Gol. Gabriel Marques falando aqui com você. Primeira pergunta, não tem como a gente fugir, né, cara? Tá animado pra Copa? Acha que o Brasil pode ser campeão? Boa tarde. Prazer, rapaziada. Muito bom estar com vocês aí, participando nessa tarde aí, estreia de Copa do Mundo, né? Sempre eu volto atrás, assim, quando tem esses períodos, assim, a gente relembra muita coisa positiva, assim, né? E é aquele negócio, né? Como todo brasileiro, a gente tem muita, não posso dizer de desconfiança, assim, né, da nossa seleção, mas a gente queria que o Brasil chegasse um pouquinho, talvez, preparado para uma competição tão importante como essa aí, né? Eu acho que esse período aí que eles vão ter de treinamento vai ser importante para o próprio Ancelotti e também para os jogadores entenderem o que é uma Copa do Mundo, porque eu lembro que eu fui convocado em 2002, eu fui entender o nível de competitividade, de qualidade, o absurdo que é jogar uma Copa do Mundo foi na estreia, né, contra a Turquia, né, ali que eu consegui entender o que é jogar uma Copa do Mundo, né, então a gente fica nessa expectativa aí que o Brasil possa ter uma boa estreia e que a gente possa, de repente, chegar o mais longe possível de uma competição tão importante como essa, né. Maravilha, Cleberson. A gente vai falar, claro, da Copa aqui de 2002, né? Você foi um dos destaques da seleção, né? Que a gente pode falar ali que, inclusive, sua carreira deu uma mudada, né? Que foi pro Manchester United e tal. Mas eu queria saber como que foi pra ganhar essa posição, cara. De que você ganhou a posição do time titular mesmo. E, pô, encaminhou a gente pro título mundial, participou de gol na final. Quero saber como que foi essa caminhada pra você. Olha, eu acho que recentemente o professor Luiz Felipe, fez um comentário assim que representa muito como que eu entrei na seleção brasileira, né? Como ele queria mudar o sistema, dar uma liberdade um pouco maior para os laterais, para o próprio Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Ele tentou implementar um estilo com 3 zagueiros, um volante que saía e jogava mais à frente, né? E era praticamente como o Atlético Paranaense jogava em 2001, né? Eu acho que a fatalidade que aconteceu com o Emerson na estreia, que era o nosso capitão, eu acho que acabou abrindo essa oportunidade para que eu pudesse jogar, né? Porque o Gilberto Silva literalmente virou o titular. E o Juninho era um atleta que era muito ofensivo naquela posição, né? Ele chegava mais na frente, criava mais, né? E a minha característica era um jogador que preenchia os espaços, né? Dava liberdade para os atletas subirem. E eu tive uma participação muito boa no jogo contra a Bélgica, onde eu entrei no segundo tempo, a gente estava sofrendo uma pressão, eu roubei uma bola e acabei chegando lá na frente e cruzando para o Ronaldo. A partir disso aí, o Felipão optou para ter um pouquinho mais de presença de jogadores no meio campo, né? Porque nosso próximo jogo seria contra a Inglaterra, e a Inglaterra era uma equipe muito forte, né? Então eu aproveitei, na realidade, a oportunidade. Nos treinamentos eu procurei observar muito o que o Felipe gostava, como que tinha que jogar, as movimentações dos atletas que eu tinha à frente, o próprio Ronaldinho, o Rivaldo, o Ronaldo, como ele se posicionava, para quando eu tivesse uma bola eu já encontrava esses jogadores na frente, né? Então eu acho que a mudança de sistema foi muito positivo para que eu pudesse entrar ali e pudesse jogar o meu melhor futebol como eu fiz em 2002. Cleberson, boa tarde. Dan Abreu, quem fala com você, obrigado por aceitar o convite. Falar aqui com a gente é uma verdadeira honra. E eu peço para o pessoal de casa ir deixando o like, uma conversa muito rica aqui com você, que vem fazendo um trabalho também agora como treinador, né? Hoje está no North, uma equipe que vem se destacando no futebol mineiro. E com esse olhar de treinador, hoje eu queria que você destacasse o que você vê dessa seleção de 2026. Você enxerga alguém que possa sair do banco, assim como foi o seu caso, e mudar esse time? E qual o contraste que você faz entre a seleção de 2002 e a desse ano? Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a diferença é muito grande, né? Da seleção de 2002 para a de 26, né? Eu acho que a de 2002, nós paramos para vermos, tinha jogadores que já tinham vivenciado uma Copas do Mundo, já tinham sido campeões, então caso Roberto Carlos, Ronaldo, Cafu, entendeu? E hoje é uma geração, digamos assim, até meio que nova, né? Saíram cedo do país, né? Tem a sua história dentro dos clubes, entendeu? Mas tá lutando para fazer uma história com a camiseta da seleção brasileira, né?
Eu acho que o período que o Cleberson tentou entrar na seleção brasileira em 2002 era muito mais difícil do que nesse momento, né? Esse momento a gente sente aí que você faz um bom campeonato, você começa a se destacar no seu clube e você já tem uma oportunidade de chegar a uma seleção brasileira. Eu tive que ser campeão brasileiro pelo Atlético, tive que ser considerado o melhor segundo volante do campeonato para poder ser convocado para um amistoso, né? Que não daria praticamente vaga para ninguém, mas o desempenho meu foi muito bom, que eu acabei tendo essa oportunidade, né? Eu acho que sempre surgem talentos, assim, sempre surge aquele jogador que não tem medo, que tem coragem, que a camisa da seleção brasileira não pesa e ele faz o seu melhor, né? Eu acho que o Danilo tem bem parecido com a minha história, né? Entrou nos amistosos, tinha uma base muito forte dentro do clube onde ele está, né? Aproveitou a oportunidade, deixou um bom sinal e eu acho que eu tenho certeza que se ele tiver uma oportunidade aí durante a competição, eu acho que ele vai pegar essa oportunidade e provavelmente deve ir até o final no meio campo. Você fala o Danilo do Botafogo, né? Isso, correto. Candidato do Botafogo. Perfeito. Massa. Cleberson, boa tarde pra você. João Miguel falando com você agora. Cara, falando sobre aquela Copa de 2002, né? Um penta muito importante pra gente. E você falou do jogo da Inglaterra, muito difícil. Mas eu queria saber qual que foi o momento que você em específico, não o grupo como um todo, mas você em específico, começou a ver assim, olha, acho que esse é o nosso ano, acho que vai dar. E também queria que você emendasse assim, né? Já falando se você acha que seria titular nessa seleção de 2026 agora. Canalha. Rapaz, essa pergunta é salgada, hein, cara? Rapaz. Cara, olha, eu tenho um carinho muito grande, admiro muito o futebol do Bruno Guimarães, né? É um atleta que eu acho que também dentro da seleção tem parece muito com o meu estilo, né? Apesar dele ter um pé na área um pouquinho maior do que eu, assim, né? Digamos assim, né? Mas eu acho que sim, eu acho que eu teria espaço, né? Acho que qualquer outro também atleta daquela seleção de 2002 teria seu espaço nessa seleção de hoje, né? Porque anos diferentes, qualidade diferente, mas a gente sabe que quando você usa a camisa da seleção brasileira, você tem que fazer o seu melhor, né? E naquela época nós conseguimos fazer, né? E a Inglaterra a gente sabia que era um jogo decisivo, né? Era muito se falar daquele jogo dos dois times, Brasil e Inglaterra, né? A Inglaterra com super jogadores aí, né? Com uma seleção, digamos aí, com uma expectativa de chegar até a final, né? E nós, por conta do como foi a partida, de como a gente anulou os principais pontos positivos deles, que era, no caso, a bola quando chegava no pé do Beckham, a gente sempre tinha uma marcação dobrada, e com a expulsão do Ronaldinho Gaúcho que nós tivemos, e a maneira como nós se comportamos, assim, taticamente, assim, digamos assim, que foi o jogo mais importante que nós fizemos em termos, assim, de nível tático, assim, né? Porque cada jogador se dobrou dentro do campo, cada jogador fez o melhor, né? E a partir daquele ali, a confiança que nós tínhamos dobrou, né? A gente sabia que nós iríamos pegar uma semifinal e também iríamos chegar numa final e só dependeríamos de nós para chegar no título de campeão mundial, né? Cleberson, tudo bem? Aqui é o Matheus. Eu queria emendar duas perguntas em uma, mas trazendo também para um contexto que você viveu. Você também foi convocado para a Copa de 2010, então você viveu situações de título e uma situação de eliminação em quartas de final. Na sua avaliação hoje, olhando para o elenco do Brasil, olhando para o ciclo, para tudo que aconteceu e como o time chega agora, você vê o momento do Brasil chegando mais próximo com o ambiente de 2002 ou o ambiente de 2010? E pensando também que agora é uma primeira Copa do Brasil nesse século com um treinador estrangeiro, que é o Carlo Ancelotti. Você esteve na Europa, esteve na Premier League e ali conheceu esse contexto. Como você vê esse encaixe do Ancelotti, que já conheceu outros jogadores brasileiros de outros tempos, treinando a seleção brasileira agora, um treinador que nunca tinha trabalhado num contexto de seleção? Como que você avalia essas duas situações? Bom, primeiramente eu acho que a seleção de 2002 e a seleção de 2010, eu acho que tem um pouquinho de diferença entre uma outra, assim, digamos assim,
de jogadores disponíveis, assim, né? A gente lembra que em 2010 o próprio Adriano, o próprio Ronaldinho Gaúcho não foram convocados para uma Copa, né? A minha convocação em si foi total, exclusiva, assim, pelo que o Dunga precisava dentro daquele momento, né? Ele tinha o Elano, que estava muito bem, ele tinha o Ramires, que estava muito bem, o próprio Josué, tô falando de jogadores de meio campo, assim, né? Que vinham fazendo um bom campeonato, né? E tinha a experiência minha de ter jogado uma Copa do Mundo, né? Que estava vivenciando um momento muito bom dentro do Flamengo, né? Que a qualquer momento, dentro do sistema tático que ele precisava, eu poderia entrar e fazer aquilo que ele exercia, né? Que ele queria, né? Eu acho que a seleção de hoje é bem mais parecida com essa seleção de 2010, né? Porque é uma seleção, assim, onde chegam-se mais próximos, assim, o nível de cada um, assim, né? Eu não tô querendo ser humilde, mas eu sei do nível que o Kleberson tinha, o nível que o Ronaldinho tinha, né? A diferença era muito grande, né? Hoje a gente vê que os jogadores da seleção brasileira ali, eles estão muito, assim, parecidos, fora o Neymar, assim, que é fora da curva mesmo, assim, fisicamente, ele não estando no seu melhor, assim, ele é o jogador que mais fora da curva. O restante, assim, eu enxergo, assim, como um próximo do outro, não muito distante, como era em 2002. Kleber, eu só tenho uma pergunta para fazer até sobre essa seleção de 2010. Essa convocação, tanto a convocação quanto o Dunga, eles foram muito questionados na época, né? Eu queria saber como que é ser convocado e fazer parte de um grupo onde tem muitas dúvidas em cima dele, indo para a Copa do Mundo, a competição de tiro curto. Olha, eu acho que quando você é convocado para uma Copa do Mundo, é claro que as dúvidas sempre vai haver, né? Houve 2002 comigo, houve 2010 também, né? Eu lembro que estavam surgindo nada mais nada menos que Paulo Henrique, Ganso e também o Neymar, né? Então tinha-se uma empatia muito grande por esses dois jovens atletas que já estavam fazendo um belo campeonato, assim, né? Mas o que acontece? Quando você chega num grupo de seleção brasileira, você acaba focando naquilo que você tem que fazer, né? Naquilo que o treinador pede, naquilo que os seus companheiros necessitam das suas ações, tanto técnicas e táticas dentro de campo, né? Então você acaba se descobrindo um pouquinho melhor do que você tem que fazer, né? Eu acho que Copa do Mundo não é só você chegar lá e fazer o que você fez no clube, chegar lá e dar o seu melhor, né? Acho que tem muitas coisas pequenas que fazem a diferença, né? Chega lá, né? Porque depois, quando você chega lá, você acaba convivendo com situações que você não tem tempo para decidir, não tem tempo para pensar, você tem que tomar a melhor decisão possível, você tem que estar preparado do melhor jeito possível, né? Então, quando você se junta, eu acho que tem um fortalecimento maior, né? Eu acho que a diferença é quando você perde e você ganha, né? Se você, naquele jogo contra a Holanda, se nós tivéssemos continuado da mesma maneira que nós fizemos no primeiro tempo, o segundo tempo, nós teríamos chegado na final e poderíamos ter sido campeões, né? Houve um pouco de desequilíbrio nosso, assim, houve as falhas e sofremos com isso, né? E voltamos para casa um pouquinho mais cedo. Eu acho que, se eu não me engano, foi o último torneio que o Brasil conseguiu chegar mais longe, né? Depois não conseguiu chegar tão próximo assim, né, de uma semifinal, né? Então, infelizmente, são coisas que acontecem, né? A gente torce para que o Brasil se entrose aí de 2026, que os atletas possam fazer o seu melhor e que a gente possa ter esperança aí desse tão sonhado Hexa. Cleberson, hoje o assunto Júlio César quase deu sangue aqui mais cedo na HG Play, mas vamos deixar isso pra trás. Agora você vive o que o Filipão também vive, né? Você hoje é técnico, tem que divulgar a lista de relacionados, tem que escolher quem vai ou não pra campo, quem vai ou não pro jogo. Como é que tá sendo essa transição, Cleberson, pra técnico? E também parabéns por ter sido campeão do Troféu em Confidência. Exato. Já tem planejamento pro ano que vem, pensando em Série D, em Copa do Brasil? Pô, obrigado, fico feliz aí por vocês terem acompanhado aí esse começo de carreira minha como treinador, né? Levou-se um tempo, né, para eu ter essa oportunidade, assim, como treinador principal, né? Eu quis passar por todas as etapas, né? Fiz minhas etapas nos Estados Unidos até chegar no Brasil, né? Desde categoria de base, de coordenador técnico, até ter a primeira oportunidade como treinador principal, assim, né? Eu acho que falar bem a verdade para você, com esse primeiro trabalho eu fiquei muito feliz com o resultado. Não ultrapassei nenhuma etapa, fiz o que tinha que fazer.
trouxe todas as coisas que eu vivenciei fora da Europa, no Brasil, também nos Estados Unidos, né? Treinadores como o Sir Alex Ferguson, Carlos Alberto Parreira, Geninho, Felipão, são pessoas que fazem parte do que o Cleberson pensa, né? Então isso eu tento colocar, me espelhar dentro do campo, o que esses treinadores, o que essas pessoas que eu convivi tomaram decisões parecidas, assim, né? Porque queira ou não, o futebol muda, mas não, a essência é quase que a mesma coisa, né? E jogador a gente conhece, né? A gente conhece no olhar, a gente conhece no dia a dia, a gente acaba passando as coisas corretas, as coisas que precisam ser feitas, a gente tenta ser o mais justo possível, né? Não é fácil você ter no elenco 26 atletas, 28 atletas e chegar numa partida, você primeiramente ter que decidir pelos 11, tem muita coisa tática que envolve, tem muita coisa técnica, tem muito do adversário para você estudar, né? Você precisa ter uma equipe técnica muito qualificada para te dar os feedbacks que você precisa, né? Você precisa deixar seus atletas motivados. Em qualquer momento eles podem entrar, em qualquer momento podem ter a sua oportunidade, né? E eu vou sempre das histórias que eu vivi dentro de campo, né? Na minha carreira eu fui desde titular, reserva, como afastado também, né? Então isso facilita muito para eu entender o atleta e tentar passar para eles a melhor decisão possível, né? Aí cabe ele decidir se ele quer seguir esse caminho ou não. Cleberson, você foi um dos poucos exemplos de segundo volante que o Brasil teve em alguma Copa, que teve muito sucesso no torneio, né? E no século, principalmente nesse século, a gente tem tido muita dificuldade no Brasil de ter tido esses camisas 8 que conseguem sair bem pro jogo. Agora, sendo treinador e também trazendo a sua visão como jogador, ao que você atribui essa dificuldade que a gente tem no Brasil para formar jogadores camisa 8 de mais alto nível? Bom, primeiramente, quando eu penso em assumir um clube de futebol, eu sempre penso no eu dentro do campo, né? Como que eu gostaria de jogar, qual jogador que poderia fazer a mesma função que eu fazeria num nível um pouco maior, né? Infelizmente, está se tornando uma função onde os atletas estão se adaptando, né? Não era como na época minha, quando eu comecei a exercer essa função de segundo volante, quando logo depois veio o Paulinho também fazendo a mesma função, né? Hoje tem sim uma mudança, assim, digamos assim, um pouquinho por característica dos outros atletas, os treinadores, né? Em si, né? Mas eu acho que segundo volante é uma função onde é o coração do campo, né? Eu sempre espelhei muito no Falcão, né? Quando ele jogava, um atleta que conduzia muito bem a bola, chegava na área, tinha um passe muito, muito qualificado, uma técnica muito boa, né? E eu acho que hoje os atletas estão tomando decisões um pouquinho mais rápidas, talvez um toque, eles não estão tendo aquela questão de conduzir um pouco mais, de abrir um pouco mais o espaço, de criar situações onde que antigamente era muito difícil de se marcar, né? Hoje a bola o treinador está usando a bola com uma movimentação mais rápida do que o próprio movimento. O atleta tem que estar no posicionamento certo para poder receber a bola e tomar as decisões que tem que ser tomada, né? Eu acho que meio campo de antigamente tinha uma coragem um pouquinho maior, né? Entendeu? De enfrentar duelo um contra um, de driblar numa área assim onde, digamos assim, ser um pouquinho mais assim, arriscada, mas sabia que ia dar certo, uma virada de jogo assim, sem olhar, entendeu? Algumas coisas assim que a gente não vê muitos meio-campistas fazendo hoje, né? Hoje é muito assim, meio que pragmático, assim, as decisões deles, assim, né? Pra você ter uma ideia, quando eu jogava no meio-campo, na minha categoria, na categoria de base que eu tava, eu achava primordial eu ter as duas pernas dominantes para poder passar e poder chutar, né? Então eu treinei muito isso para que eu pudesse ser mais rápido para fugir das ações e colocar jogadores em posições de gol, né? Isso me ajudou muito na minha carreira. Hoje os meio-campistas, ou ele é destro, ele usa mais ou menos a perna esquerda, né? Uma das a questão por ter sido convocado para a seleção brasileira foi no jogo contra o Flamengo, onde o coordenador técnico, que era o nosso xerife lá, né, que pegou e falou assim, ó,
Felipão, vou te levar para você assistir um garoto no Atlético Paranaense, o Geninho já falou dele, e você vai ver que ele cobra escanteio tanto com o pé direito como com o pé esquerdo, né? E Mengo, onde o coordenador técnico, que era o nosso xerife lá, né? Que pegou e falou assim, ó, Felipão, vou te levar para você assistir um garoto no Atlético Paranaense, o Geninho já falou dele, e você vai ver que ele cobra escanteio tanto com o pé direito como com o pé esquerdo, né? E eu exercia muito bem isso aí, treinava bastante e isso acabava acontecendo. Então são detalhezinhos, como eu falei antes, né? Esses detalhes fazem muita diferença numa Copa do Mundo, né? Então, hoje eu não vejo muitos volantes fazendo isso. Hoje é mais assim, digamos assim, que eles querem resolver o mais rápido possível, né? Sem muito assim, aquela tomada de decisão pro atleta, assim, né? O futebol hoje está mais pragmático também, né? Ô, Kleberson, a gente está caminhando para a parte final da nossa entrevista, mas eu queria te mandar duas em uma que geraram algum tipo de repercussão recentemente. O Vampeta, ele já falou que, pelo menos da parte dele, torce para que o Brasil não ganhe outra Copa, né? Para a galera sempre se lembrar da turma de 2002. Queria saber se é um sentimento compartilhado seu. E a outra pergunta é, como foi a resenha depois do gol do Ronaldinho de falta contra a Inglaterra em 2002? Se ele bateu direto ou se ele tentou um cruzamento ali? Rapaz, o Vampeta é o jogador de 2002 que ele tenta levar todo mundo pro mesmo lugar, viu, cara? O pessoal até brinca, fala assim, pô, será que eu falei isso mesmo, cara? Pô, até a própria pessoa tem dúvida, viu, cara? Mas o Vampeta se tornou uma pessoa fantástica aí, né? Quando chega nesse momento, ele é espontâneo. Ele fala o que tem que ser falado mesmo, da cabeça dele. Ele acha que o Brasil, que a gente tem que permanecer por anos e anos, que os jogadores que estão aí é difícil ganhar uma Copa do Mundo, porque ele até me fala uma análise tipo assim, o Cafu era não sei quanto, tinha sido chegado em várias finais, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, e hoje a gente vê jogadores aí tipo que não tem uma capacidade dessa. E nós, foi difícil, não ganhamos todos os jogos, mas não foram jogos fáceis assim, né? Entendeu? Então a gente só se diverte mesmo ali no nosso grupo, ele sempre joga uma coisinha, uma skin ali, né, pra alguém pegar, né? Mas é daquele jeito. Agora, desculpa, outra pergunta, você tinha falado qual que era mesmo? A resenha com o Ronaldinho Gaúcho depois da batida da falta contra a Inglaterra. Cara, importante. O Bruxo, eu vou te falar, cara, esse homem aí, cara, ele é fora do normal, cara, entendeu? Cara, eu nunca tive, tipo, fora o Ronaldinho, assim, nunca joguei com um atleta de um nível, assim, de um carisma, assim, fenomenal como o Ronaldinho Gaúcho, cara. É um cara impressionante até hoje, aí ele é um fenômeno, né? E realmente, na falta ali, foi bem próximo do banco, né? Foi eu que sofri a falta ainda, né? Do companheiro meu que ia ser meu companheiro no Manchester United, que ele falou que eu pulei, né? Ele falou que não foi falta, né? Mas pro futebol inglês isso aí digamos assim, como uma cavada assim mesmo, né? Mas no banco ali o pessoal falou mesmo pra ele... Eles falaram assim, o goleiro tá adiantado. Se vocês pegarem um lance da falta, o goleiro tá quase ali no bico da pequena área ali, entendeu? Esperando o cruzamento com o pé direito com curva, né? Entendeu? E eu acho que o Ronaldinho, pelo que nós entendemos da beira do campo... Alguém falou pra ele chutar direto pro gol, entendeu? Só que eu acho que não, só que é um bruxo, né, cara? Tudo que ele faz vira mágica, né, cara? Se eu fosse chutar pro gol, a bola ia sair lá na bandeirinha, né? Ele chutou, a bola foi de um jeito lá onde que nem ele imaginava, ninguém imaginava, né? Mas realmente o pessoal fala que ele bateu pro gol, né? E se perguntar pra ele vai cravar que ele bateu também. Cara, Sorte de incrível. campeão. Exatamente, cara. E logo depois ele é expulso. Hoje o jogo duro isso aí, né? Cleberson, te agradeço muito pelo seu tempo. A gente tá ligado, passamos até estouramos o tempo que a gente tinha combinado essa história. Mas, cara, muito obrigado pela entrevista e toda a sorte do mundo nessa carreira de técnico, nesse belíssimo trabalho com o Norte, cara. Obrigado, eu que agradeço. Vou esperar as oportunidades que vão surgir aí. Tô louco pra pisar no gramado novamente, sentir o cheiro da grama aí. Rapaz, quer convocação já? Se o Ancelotti precisar, já tá valendo. Já tem experiência. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigadão, Valeu, Cleber. Cleber. Você agradece aí, valeu. Salve de palmas aí. Te agradece. Valeu, Cleber. Cara, Caraca, que legal, tem cara. que ter muita coragem pra... Tem.
Na moral, imagina entrar na Copa do Mundo, o Brasil tinha passado por um episódio difícil com o Ronaldo, sem enfrentar simplesmente o Oliver Kahn, que era tipo um dos goleiros mais foda da 24 anos sem ganhar a Copa. É... 24 anos sem ganhar a Copa. Não, Mas não. jogava. 10 Tava em anos. 2002, Não, é de cara. 6 anos, né? 2094. Essa foi na verdade. 94. Ué, já Caralho, peguei viagem. A de 94 que era Tinha 24. perdido 98. Só que Foi tinha o 17. trauma da final de Trauma 98. da 98, final, é. trauma da final. Loucura. Ah, mas o Ronaldo sem passar mal, aí a gente É, sabe. aí é. Não tem conversa.